meus irmãos e minhas irmãs, nessa quarta semana do tempo pascal, nós experimentamos a graça de Deus. Deus fala conosco, Deus fala com o povo dele, Deus fala com a igreja, Deus fala com cada um de nós. E a liturgia da palavra é um instrumento por onde Deus comunica a sua vontade ao seu povo, à sua igreja. E hoje, de uma forma muito especial, nós precisamos colocar definitivamente a nossa confiança no Senhor. E em que aspecto nós precisamos visualizar essa realidade? Primeiro, que nós estamos num tempo que parece que as coisas estão cada vez mais convulsionando, tudo está meio esquisito, meio virado, meio estranho. Mas existe uma coisa que não muda. Aquilo que o autor da carta aos Hebreus, no capítulo 13, no versículo 8, disse: Jesus é o mesmo ontem, hoje e sempre. Um dos atributos de Deus é a imutabilidade. Deus não muda, Deus continua o mesmo. E aí é importante a gente perceber que nessa dinâmica da imutabilidade de Deus, nós percebemos um Deus que dá sempre uma chance para nós. Jesus está aqui no sermão da última ceia. Ele acabou de lavar os pés dos discípulos. E ele disse que aqueles que não tivessem os seus pés lavados por ele, ele disse a Pedro. Pedro falou: de jeito nenhum, porque aquela atitude de Jesus é a atitude do servo. Naquela época, na época de Jesus, quando se ia numa festa, quando se ia celebrar a Páscoa, quando se tinha algum movimento nesse aspecto, que se reuniam as pessoas, ficavam nas portas os servos com as talhas de água para lavar os pés daquelas pessoas que estavam chegando para aquele momento de celebração. E o que Jesus faz? Ele se coloca na condição de servo. Ele se coloca na condição daquele que lava os pés dos seus discípulos, dos seus apóstolos. E ele diz: Pedro, se eu não te lavar os pés, você não terá parte comigo. Só que o lava-pés é uma prefiguração, aquela água que Jesus purifica exteriormente os pés dos discípulos, ela simboliza aquilo que ele faria pouco tempo depois. Lavaria os seus discípulos com o seu sangue precioso. Essa é a grande verdade. Esse é o grande mistério. E o mais impressionante, ele lava os pés de Judas. Por isso que eu disse que ele sempre dá uma nova chance. Ele lava os pés de Judas, sabendo que ele iria traí-lo. No entanto, é importante, depois de algumas horas que isso aqui acontece, Judas trai Jesus. Ele leva os policiais lá daquela época para prender Jesus no horto. E o que acontece? Jesus, quando recebe o beijo frio de Judas, ele fala: meu amigo, com um beijo tu me traz? Até ali naquela última hora, na hora derradeira, Jesus não fala para Judas: meu inimigo, ser condenado ao fogo do inferno. Não. Ele, ao ser beijado por Judas, ele diz: meu amigo, com esse beijo frio, tu me traz? Ô Lincoln, abre aqui a água para mim. Ele trouxe, mas deixou fechado aqui. Pode vir, não tem problema a câmera te pegar, não.
Isso. Tira a tampinha. Obrigado. Com um beijo tu me traz. Eu queria que você hoje, junto comigo, assumisse que Deus, até a última hora, Ele dá uma chance para nós. Até o último suspiro. Ontem eu estava retornando de São Paulo para cá, dirigindo sozinho o meu carro. E eu sempre aproveito essa oportunidade de horas e horas dirigindo, para eu fazer um retiro, para eu escutar Deus, para eu rezar. Então eu sempre preparo alguma coisa para 10 horas de viagem, eu aproveitar aquilo que Deus está me dando de tempo, de oportunidade. E naquilo que eu estava escutando, nas reflexões que eu fiz, que até me levaram hoje ao confessionário, eu tive a graça de me confessar, porque eu fiz um retiro. O retiro provoca conversão na gente, mostra pra gente que tem coisas que não estão legais, que precisam ser ajustadas na vida de cada um de nós. Aí eu me confessei hoje com o padre Edson. E eu observava naquilo que eu estava escutando exatamente esse detalhe, de um Deus que não desiste de nós, de um Deus que morreu pagando o preço do nosso resgate, do Deus que ressuscitou para que nós tenhamos vida eterna. E esse Deus foi encontrado, ou encontrou, esse Deus que nos procura, em todos os momentos Ele encontrou Saulo, no caminho de Damasco, um perseguidor. E ele diz: Saulo, por que me persegues? E Saulo tem um encontro pessoal com esse Deus. Saulo cai do cavalo e a partir daquele momento ele pergunta: quem és tu, Senhor? E ele ouve uma voz: eu sou Jesus, a quem tu estás perseguindo. Perceba, Judas, Saulo, que era inimigo da igreja, perseguidor, ele transforma a vida de Saulo. Agora nós ouvimos uma catequese que Saulo dá para os judeus, mostrando em toda a história: Deus sempre esteve com vocês, mas agora Ele visitou essa nação. O Messias nasceu na nossa natureza, na nossa carne humana, e o nome desse Messias é Jesus. E aí Saulo vai dizer: conforme prometera da descendência de Davi, nós ouvimos isso na primeira leitura, Deus fez surgir para Israel um Salvador, que é Jesus. Diga comigo: Deus fez surgir um Salvador para mim, que é Jesus Cristo, aquele que é a minha esperança, aquele que é o meu socorro, aquele em quem eu coloco a minha confiança. Esse Jesus que hoje vai dizer para mim: se você, Padre Roger, colocar em prática isso que eu estou ensinando, você será feliz. Quem aqui quer ser feliz? Levanta a mão. Aqui está o segredo da felicidade. O segredo da felicidade é buscar a vontade desse Deus. Esse Deus que veio para nos salvar. É nele que deve estar a âncora da nossa vida, a esperança da nossa vida. Mesmo que tudo naufrague, mesmo que o mundo vire de ponta cabeça, mesmo que as coisas se desvirtuem, nós precisamos estar seguros nesse Deus. Nós precisamos ter essa convicção que Paulo tinha, a convicção que Pedro tinha, da presença, do consolo, do socorro, da assistência desse Deus, porque Ele veio para nos salvar. Eu estava agora, sábado, celebrando o compromisso celibatário de uma irmã da minha turma, que morou aqui em Brasília, Patrícia Cabral. Você deve ter ouvido muitas vezes ela falar na Rádio Canção Nova, falava com um sorriso nos lábios. Depois que eu terminei a consagração celibatária e tal, desci. O povo sempre vem para cumprimentar, para agradecer. E tinha uma senhora ainda ali no santuário. E ela veio dizer para mim: Padre, que bom que eu encontrei o senhor. Eu vim lá de Chapecó e não imaginava que eu iria encontrar o senhor aqui, porque eu sei que o senhor está em Brasília. Mas eu queria agradecer, porque eu encontrei Jesus através da Canção Nova. Esse Jesus Salvador. E um belo dia, Padre, eu estava participando da missa, não estava lá em Cachoeira, eu estava participando pela televisão, talvez como você agora, que me assiste nessa quinta-feira.
E ela disse que num dado momento eu estava fazendo uma oração pedindo que Jesus curasse algumas realidades de dores que as pessoas estavam sentindo. E ela estava na cozinha. E o marido dela, que estava na sala, acompanhando a missa, ela estava só ouvindo. Falou assim: eu acho que o padre está falando para você, bem, vem cá. O nome dela é Silvia. E aí diz ela que quando ela chegou, eu disse assim, com a mão erguida: Senhor, cura as pessoas que estão sofrendo com muitas dores, até mesmo pessoas que estão com câncer. E aí eu fui dizendo algumas doenças. E quando eu cheguei na enfermidade dela, que era fibromialgia, eu falei: cure agora as pessoas que estão com fibromialgia, Senhor. Diz ela que ela baixou a cabeça e falou assim: realmente essa palavra é para mim. E ela sentiu como um choque que desceu da cabeça dela até os pés. E a partir daquele dia, nunca mais ela sentiu uma dor. Ela foi totalmente curada daquela enfermidade. Por que eu estou contando o testemunho da Silvia? Porque é exatamente isso. Deus fez surgir um Salvador e Ele nos toca hoje. Deus fez surgir um Salvador, e mesmo que tudo esteja de ponta cabeça, que parece que não tem mais esperança para nada, que as coisas fiquem difíceis, você vê a reação da natureza, você vê e ouve rumores de guerra, você escuta falar de doenças, mas nós não podemos desanimar, sucumbir, porque nós temos um Salvador. Mesmo que você esteja passando por uma grande prova, mesmo que você esteja sendo perseguido, mesmo que você esteja vivendo a crise mais difícil da sua existência, eu tenho uma boa notícia para a igreja que se reúne aqui em Brasília e para a igreja que me acompanha do Brasil inteiro e do mundo. Nós temos um Salvador e o nome dele é Jesus. Não tema os homens, não temos poderosos desse mundo. Deus nos deu um Salvador. Não sucumba às más notícias. A boa notícia é declarada nessa noite. Deus nos deu o Salvador. Ele é o descendente de Davi. Ele nasceu na natureza humana. Ele pagou o preço do nosso resgate. Ele morreu e ressuscitou e Ele está vivo aqui. Esse é o nosso Salvador, e nós não devemos temer a nada, nós não devemos temer a ninguém, nós não devemos retroceder em nada, mas avançar. Amém? Você está vendo que eu não estou bravo, né? Estou falando com força, com entusiasmo. Sabe por quê? Nem tenho tempo para isso, mas eu vou falar por quê. Um dia eu fui na final do Flamengo e o Grêmio, no Maracanã, no ano de 2009, eu estava lá. E o Flamengo ganhou do Grêmio, foi campeão brasileiro. E todo lugar que eu vou, eu pergunto para Deus: o que o Senhor quer falar comigo aqui? E eu estava no meio da raça rubro-negra, naquela vibração, quando o Flamengo levou o gol do Grêmio, e aquele gol dava vitória para o Inter. O Inter seria campeão brasileiro. E o Maracanã ficou calado. E naquela hora, os líderes da torcida começaram a subir nas grades e a gritar: é o nosso time. É a nossa vez de ser campeão brasileiro, tem muito tempo que a gente não ganha. E eles começaram, e a torcida começou a se levantar, a se entusiasmar. E o Maracanã veio abaixo, chegava a tremer as arquibancadas. E naquela hora Deus falou para mim assim: você fala de mim dessa forma que eles estão falando por causa de uma bola? Eu falei: sim, não. É por isso que eu falo desse jeito. Porque eu não falo de uma vitória passageira, eu falo de uma vitória definitiva. O nosso Deus venceu e venceu eternamente. E eu não posso ter menos do que muito entusiasmo, porque o Pai nos deu um Salvador. Não um troféu de campeão brasileiro, da Libertadores, da Copa do Brasil, de qualquer outra coisa. Beleza, a gente se alegra com essas bobeiras, mas a alegria que tem que habitar-nos é essa alegria que Paulo diz: conforme prometera da descendência de Davi, Deus fez surgir para Israel. Qual é o seu nome? Deus fez surgir para o Padre Rocha. Como você se chama? Deus fez surgir para você um Salvador, que é
o Cristo Jesus. Aleluia. Isso precisa entusiasmar a igreja. Pode aplaudir agora para valer. Ancore a sua vida nisso. E eu vou dizer para você, você vai perseverar até o fim. Mas é nisso que a sua vida precisa estar ancorada. Em mais nada. O Senhor nos deu um Salvador, Jesus Cristo. E Ele está vivo. E Ele nos toca. Como Ele tocou na Silvia, como Ele está tocando em você hoje. Amém? Coloca a mão no seu coração e diga, eu tenho um Salvador. Eu tenho salvação. Eu tenho vida. Vida em abundância. Eu quero nessa noite, Senhor, glorificar essa obra que o Senhor faz na minha vida. Essa obra que o Senhor faz no meu coração. Eu te agradeço, Jesus, porque eu estou assumindo essa salvação, este Salvador. E eu quero encher-me de alegria, de felicidade. E eu quero declarar hoje, eu quero colocar em prática, na minha vida, aquilo que o Senhor ensinou, especialmente o amor. Eu quero amá-lo acima de tudo. Eu quero colocá-lo em primeiro lugar. E eu quero ancorar a minha vida no Senhor. Até o meu último suspiro, eu permanecerei na sua presença. E eu não sucumbirei, porque eu tenho uma garantia. A garantia me dada pela palavra, que o apóstolo Paulo diz, Deus fez surgir para mim um Salvador, que é Jesus. Amém. Jesus, eu te deixo fazer na minha vida a obra que o Senhor quiser. O milagre, a cura, a libertação, a conversão, a mudança radical que eu preciso passar por ela. Eu agora te dou liberdade. E durante essa Eucaristia, durante a adoração, pode fazer na minha vida essa obra. Amém. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Para sempre seja louvado. Pode aplaudir mais uma vez o Cordeiro de Deus.